Bom dia a todas e a todos. O Conselho de Ministros decidiu hoje remeter à Assembleia da República para aprovação 2 acordos internacionais celebrados entre Portugal, a Arábia Saudita e Omã. As 2 convenções pretendem facilitar o investimento estrangeiro em Portugal e evitar a dupla tributação, prevenindo a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Foram ainda aprovadas 3 resoluções na área da saúde para a nomeação de novos conselhos de administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, do Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, e de um vogal executivo do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, conhecida por ACSS. As nomeações tiveram o parecer prévio favorável da CRESAP. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que define os princípios orientadores do modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens do ensino básico. As propostas aprovadas consagram os compromissos constantes do programa do 21º Governo Constitucional, reconhecendo a necessidade de aprofundar a articulação entre uma avaliação externa e a avaliação interna das aprendizagens e de reavaliar a realização de exames nos primeiros anos de escolaridade. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação para prestar esclarecimentos adicionais sobre o tema das avaliações. Muito bom dia a todos. Como a Sra. Ministra disse, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que estabelece os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens no ensino básico. Basicamente, foi aprovado o modelo integrado de avaliação externa no ensino básico. Como a Sra. Ministra também disse, estas propostas estão de acordo com as orientações de política educativa do programa do 21º Governo Constitucional e, de forma importante, centram a avaliação na avaliação contínua que se faz em sala de aula como sendo o instrumento de avaliação por excelência, encarando também os instrumentos de avaliação externa como um recurso que potencia a avaliação interna. É importante também que possamos criar instrumentos que possam devolver à escola, mas também às famílias e aos alunos, informação pertinente e atempada para que se possa reforçar a confiança no sistema de aprendizagem. De forma muito breve, porque também já é conhecido e foi anunciado no início de janeiro, o modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens no ensino básico introduz provas de aferição a meio de cada um dos ciclos, isto é, no 2º, no 5º e nos 8º anos de escolaridade, mantendo a prova final, o exame final, no 9º ano de escolaridade. São assim abolidos os exames no 4º e no 6º ano de escolaridade, como eram sabidos. Temos também as datas, uma vez que nos tínhamos comprometido a fazer chegar às escolas, antes do final do 2º período, as datas da realização dos exames. No dia 6 de junho de 2016 serão realizadas as provas do 2º ano, 5º e 8º anos de escolaridade no que toca ao português, tendo a prova do primeiro ciclo uma componente também de estudo do meio, é uma prova de português e estudo do meio, como era sabido, e na quarta-feira, dia 8 de junho, realizar-se-ão as provas de matemática, tendo a prova do primeiro ciclo, como sabem, também uma componente de estudo do meio. Em todo este processo de discussão pública, foi importante também termos tido a possibilidade de ouvir o maior número de entidades. Foi ouvido o Conselho Nacional de Educação, foi ouvido também o Conselho de Escolas. Como sabem, houve um debate público alargado e eu tive também a oportunidade de fazer 7 visitas pelo território nacional, onde tive a oportunidade de estar com mais de 800 diretores de agrupamentos ou escolas não agrupadas. É importante dizer-vos que, ouvindo e ouvida, e na sequência destas audições, e no sentido de garantir um alargado consenso relativamente a este modelo, foram introduzidas 2 disposições transitórias neste modelo de avaliação. Este regime transitório, e respeitando também as autonomias da escola, permite às escolas que neste ano em concreto não queiram fazer as aferições no 2º, 5º e 8º anos, que possam não efetuar as provas de aferição se fundamentadamente
se de forma fundamentada assim o desejarem, mas obviamente que é importante também, e isso tem-nos sido feito chegar por parte dos diretores, que eles entendem as potencialidades do processo de aferição para as aprendizagens e o sucesso escolar. Sendo assim, o diretor da escola informará o Ministério da Educação, isto é, informando o Júri Nacional, caso o Conselho Pedagógico e o diretor decidam, basicamente, que estas provas de aferição não se realizam este ano, podendo realizar-se única e simplesmente no próximo ano. No ano de 2016-2017, estas provas de aferição serão de aplicação universal e obrigatória. Por outro lado, e também de forma transitória em 2015-2016, e isto surgiu também por diálogos com os diretores, com muitos dos professores, existiam algumas escolas que gostariam de aferir os seus processos de aprendizagem e pretendiam obter informação da aferição e dados de fim de ciclo, isto é, de 4º e 6º ano. Nesse sentido, o Ministério irá fornecer às escolas que assim o pretendam uma matriz para a elaboração de provas de 4º e 6º ano, serão da responsabilidade das escolas e serão também fornecidos modelos de pauta desagregada por domínios e um guião de análise de resultados. Serão provas de aferição realizadas nas escolas e que as escolas têm possibilidade de as efetuar. Basicamente, estas disposições transitórias são válidas somente para este ano e vêm ao encontro de algumas perguntas e algumas inquietações surgidas nestas reuniões com os diretores e também depois de ouvidos o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Escolas. É importante dizer que esta informação já chegou a algumas escolas, outras escolas estão a receber, é um processo que demora algum tempo, mas desde a aprovação em Conselho de Ministros, toda esta informação também está a chegar aos diretores das escolas para a ter em primeira mão. Basicamente, dizer que todo este modelo integrado foi, como eu já tive a oportunidade de dizer, bem recebido pelos diretores dos agrupamentos e das escolas não agrupadas, e a introdução deste regime transitório visa também ir ao encontro de algumas preocupações que existiam por parte de alguns diretores, nomeadamente sobre alguns problemas que poderiam encontrar potencialmente nas suas escolas para a realização das provas de aferição este ano. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Sr. Ministro da Educação. Estamos agora à vossa disposição para responder a questões que nos queiram colocar. Boa tarde. Uma pergunta da RTP, Sérgio Vicente. Sr. Ministro, este período transitório, este ano transitório, 2015-2006, não vai criar uma falta de equidade nas escolas, já que cabe às escolas decidirem se optam pelos exames de aferição 2º, 5º ou 8º ou 4º e 6º ano? Não, obrigada. Sr. Ministro, faz favor. Basicamente, esta solução transitória não vai provocar nenhum problema de equidade. As escolas sabem do potencial que este modelo de avaliação externa tem, nomeadamente na geração de informação que é devolvida às escolas e às famílias, aos alunos, a meio do ciclo, para poder atempadamente, a meio do ciclo, descobrir possíveis problemas e depois poderem intervir a meio do ciclo para fazerem toda a sua formação ao longo do ciclo. É importante dizer que as escolas têm a possibilidade, como eu disse, de não efetuarem as provas de aferição este ano de 2º, 5º e 8º ano. Concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, as escolas poderão, todas as escolas que o desejarem, realizar provas no 4º e no 6º ano, se quiserem internamente aferir os processos de aprendizagem. Isto, acima de tudo, porque disseram que algum do trabalho que estavam a fazer em termos de melhoria das aprendizagens passava por realizar uma avaliação externa no final dos 2 ciclos. Então é importante dar-lhes a capacidade, dando nós a tal matriz para eles poderem fazer estas provas internas, para poderem efetivamente também aferir este ano, uma vez que estavam assim a preparar desde o início do ano letivo e desde o início dos ciclos a possibilidade de poderem aferir as aprendizagens ao longo do ciclo. E, basicamente, isto não implica nenhum tipo de falta de equidade entre os vários estabelecimentos de ensino. Elsa Gonçalves, SIC. Sr. Ministro, na sequência daquilo que já lhe foi perguntado, estas disposições transitórias não mostram de alguma forma que este processo foi precipitado, como algumas entidades disseram, uma vez que, no fundo,
há uma tentativa de, no quarto e sexto, atenuar os efeitos de exames que deixam de aparecer, e em relação às provas, uns podem fazer e outros não. Portanto, é uma situação que não seria melhor avançar só no próximo ano letivo. Muito obrigada. Sr. Ministro da Educação, por favor. Não, de todo. Não houve nenhuma precipitação. Estavam encontrados todos os instrumentos para efetivamente pôr em prática este novo modelo de avaliação externa. Era entendido por nós, e de forma importante, que a abolição dos exames no quarto e no sexto ano, neste início de formação nos 2 primeiros ciclos, era importante e era a pedra basilar do nosso modelo de avaliação, em linha com o que acontece na maioria dos países da nossa realidade, dos países da OCDE, da América do Norte e também da Europa. Era importante nós também podermos introduzir um instrumento para aferir as aprendizagens e para aferir os processos de aprendizagem, não só individualmente para cada um dos alunos, mas também para os vários estabelecimentos de ensino. Dito isto, foi entendido por nós que, tendo a capacidade de pôr em prática, devíamos fazê-lo neste momento. Como eu disse também no início, estava aberto um processo de discussão e um processo de auscultação aos nossos parceiros e às entidades que habitualmente se pronunciam formalmente sobre estas questões, uma vez que informalmente também se tinham pronunciado muitas das instituições relativamente aos pressupostos e à pedra basilar que levou à formação deste modelo, mas de forma importante depois também partimos para o terreno, como eu tinha dito na altura, para falar com os diretores, para falar com os professores. Entendemos que havia uma aceitação generalizada deste modelo, e não havia uma inquietação relativamente à sua aplicação, mas ouvidos e auscultados todos estes parceiros e principalmente as escolas, associações de professores, muitos dos grupos que nos fizeram chegar a informação, entendemos que esta norma transitória tem sentido para deixar também dentro do que é a autonomia das escolas a possibilidade de que as escolas se possam organizar neste ano transitoriamente. É sabido também que este modelo tem potencialidades, acima de tudo para as escolas. E por isso acreditamos que as escolas vão querer fazer estas provas de aferição, mas deixamos ao livre-arbítrio das escolas, quando tenham razões cabais para não realizar as provas de aferição este ano, possam não o fazer. A introdução das outras provas é única e simplesmente para dar um instrumento à escola, como é tantas vezes feito, para que elas possam aferir os seus processos de aprendizagem, o que muitas das escolas o faziam já tradicionalmente. Muito obrigada. Muito boa tarde. Susana Martins, da Rádio Renascença. Uma pergunta para a Sra. Ministra. Hoje o Presidente da República fez a sua primeira visita oficial a um Estado, ao Vaticano. O que eu gostava de saber é como é que o Governo vê esta primeira visita e, por outro lado, foi feito um convite pelo Presidente da República ao Papa Francisco para uma visita a Portugal. Como é que o Governo português vê, quer esta visita, quer este convite, por favor? Muito obrigada. Penso que não nos temos que pronunciar sobre as decisões do Sr. Presidente da República em matéria de programação das suas visitas a países amigos e a países estrangeiros. É naturalmente uma decisão da competência do Sr. Presidente da República escolher essa programação. Já foram, aliás, anunciadas outras visitas, que naturalmente também resultam de uma escolha pessoal, naturalmente política e ponderada no interesse de Portugal do Sr. Presidente da República, e naturalmente, se o Papa Francisco estiver disponível para visitar Portugal, evidentemente, tal como outros governantes estrangeiros de países amigos, estaremos disponíveis para colaborar com a Presidência da República e naturalmente para, nas competências do Governo, tudo fazer para que a visita decorra da melhor maneira.